Bom dia, meus queridos! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, meus amores e minhas namoras, vamos lá para a nossa aula cheia de bordão, né? Então, o que acontece? Vimos nas últimas aulas a parte de circuitos elétricos, focamos principalmente no conceito de circuitos elétricos, vimos que ele é composto por três carinhos. A corrente elétrica, que é a quantidade de elétrons que está passando nesse fio, certo? Vai representar lá a quantidade de pessoas na minha maratona. Vimos a resistência, né, o resistor, que é o obstáculo que eu tenho na maratona, seja aquela barreira, né, ou a distância. Vimos também o conceito da fonte, que é o que vai dar velocidade para os meus corredores. Quanto maior a velocidade, maior é a chance deles chegarem lá no final. Então, o que, que acontece? Unindo esses três caras aí, acabei de ver o negócio do He-Man ali, então já estou pensando, pelos poderes de Grayskull. Mas vamos lá. Unindo esses três caras, a gente tem nossa lei de Ohm, que ela nada mais é do que a tensão igual a resistência vezes a corrente. Então, em um circuito onde eu tenho uma tensão de 12 volts e uma resistência de 4 ohms, eu vou ter essa relação e eu consigo calcular a minha corrente. Show de bola? Então, o que, que vai acontecer? Eu passei o dever para casa, né? Vamos corrigir ele. Bem simplesão. Calcule a corrente do meu sistema. Opa, já estou dando spoiler. Então eu tenho lá que esse cara vai ter 24 volts e ele vai ter uma resistência de 6. Então passe esse 24 para o outro lado. Opa, não é T não, é I. 24 dividido por 6, isso aqui vai dar 4, né? Isso aí. Então 4 amperes. Show de bola? Acho que dúvida, né? Tranquilinho, né? Só que o que acontece? O que é essa resistência que eu desenhei aqui? Ela pode ser várias coisas. Ela pode ser o fio, né? O fio vai ter uma resistência, e aí eu simplifico a resistência do meu fio como um carinho. Tudo bem? Mas ele pode ser outra coisa, pode ser uma lâmpada, pode ser um computador, pode ser, sei lá, um micro-ondas, pode ser uma televisão, né? Qualquer outro componente onde eu tenho eletricidade. E se a gente for pensar na casa, eu tenho mais de um componente, eu tenho mais de uma televisão, né? Ou seja, então se eu for pensar numa casa, não vai ter uma lâmpada só, né? Ela vai ter uma lâmpada, vai ter um computador ligado, vai ter uma televisão, vai ter, sei lá, um chuveiro, vai ter um micro-ondas, vai ter um monte de coisa. Então eu vou ter várias dessas resistências. E aí qual é o lance? Quando eu tenho várias dessas resistências, eu vou ter um grande circuito, um pouco mais complexo. Então essas resistências elas podem se distribuir de duas formas. A primeira forma seria através de um sistema em série, que a gente vai ver o que é, paralelo e o misto. Então o que é um sistema em série? O sistema em série é simples. Eu vou botar uma resistência na frente da outra. Qual é a vantagem de eu fazer isso? A vantagem de eu fazer isso é que quando eu for calcular minha resistência equivalente, ou seja, imagina, eu tenho um sistema com uma porrada de resistência. Eu estou projetando uma casa, sou eletricista, e aí eu quero saber a corrente que vai passar ali no fio. Né? Digamos, o cara chegou para mim e falou: olha, eu quero colocar um fio aqui, eu quero saber a corrente. Por que é importante eu saber a corrente? A gente vai ver mais lá para frente que se a corrente ela for muito alta, ela pode aquecer o fio pode acabar derretendo, né? E aí pode pegar fogo na casa. Então eu tenho que saber, eu tenho uma noção de qual o tamanho do fio, qual o tamanho de bitola do fio, né, diâmetro do fio que eu vou colocar nessa casa. Então eu tenho vários sistemas para eu poder colocar. Eu posso colocar um sistema assim, em série. Qual é a vantagem de eu colocar um sistema em série? Quando eu for fazer o meu sistema e tudo, né, distribuir tudo que eu estou analisando, o interessante é a gente simplificar esse circuito. Então, eu posso considerar que em vez de eu ter três lâmpadas, eu posso botar uma lâmpada mais forte com uma resistência um pouco maior, né? Então, o que, que acontece? Quando eu tenho um sistema com três resistências em série, eu posso dizer, pensa como se fosse um rio, né? Os elétrons são um rio, os corredores são um caminho. Então, é como se eu tivesse três obstáculos, um na frente do outro.
Então o que acontece? O primeiro que está passando pelo R1, ele vai ter que passar pelo R2 e vai ter que passar pelo R3. Então a corrente elétrica que passa por esses três caras é a mesma. Qual é a vantagem? Eu otimizo a corrente elétrica. Então, por exemplo, as três lâmpadas vão ter a mesma iluminação. Qual é a desvantagem? Digamos que você está correndo a maratona. E aí, o obstáculo 2 ele vai ser, sei lá, pular de um muro, pular por cima de um muro de 4 metros de altura. Pô, se não tiver como você pular, que eu acho bem provável, você não vai pular. E aí, o que vai acontecer pelo obstáculo 3? Você não vai chegar nele. Então, o que eu posso estimar com isso? Se a minha lâmpada R2 ela apaga, queima, o que vai acontecer com a minha lâmpada R3 e a minha lâmpada R1? Elas também vão apagar. Por que a R1 apaga? Lembra que a corrente elétrica é a passagem, o movimento dos elétrons? Se eu bloqueio o caminho, não tem mais como os elétrons seguirem. Então, tanto R3 quanto R1 vão apagar. Só que a diferença é que ambos vão ter o mesmo brilho. Então, a resistência em série, eu simplifico ela somando as três resistências. Tudo bem? Outro tipo de sistema é o sistema em paralelo. Então, imagina que agora você está correndo ali e aí você tem aquela porta dos desesperados. Você tem a porta número 1, porta número 2, porta número 3. Cada um delas vai dar a um valor diferente, um obstáculo diferente. Então agora você pode escolher, você tem uma ramificação. Então a corrente elétrica ela vai ser dividida em várias dessas correntes elétricas. Qual é a vantagem? Pô, você chegou ali, tem a porta número 1, porta número 2, porta número 3. Se a porta número 2 estiver obstruída, ou seja, tem um muro de 4 metros de altura, você não precisa ir na 2, você vai ou na 1 ou na 3. Então, se uma lâmpada ela queima, basicamente você consegue o quê? Ou ir em um ou ir em outro. Qual é a diferença? Dependendo do nível, se não for igual, né, uma lâmpada ela pode acender mais do que outra, certo? E aí o interessante é que eu tenho o quê? Que em cada ramo desse, a tensão vai ser a mesma, ou seja, a velocidade com que vai passar os elétrons vai ser a mesma. A diferença vai ser a quantidade que vai passar. Às vezes, pensa lá, eu tenho uma tirolesa que tem que passar em um por um. Ou seja, a velocidade vai ser a mesma, só que vai demorar mais para cada um passar. Então a corrente elétrica, que a quantidade de pessoas que está passando por ali, é menor. Tudo bem? Então eu posso dizer que a tensão de R1 e 1, né? Não sei se dá para ver aqui, mas aqui tem um I1 e tem um R1. Então a tensão desse sistema é igual a esse cara. A tensão desse sistema é igual a esse cara, a tensão desse é igual a esse, e por aí vai. Como que eu calculo essa resistência equivalente? Né? Eu quero simplificar, eu quero enxutar o meu sistema. Então eu calculo por 1 sobre o valor. Então 1 sobre resistência equivalente é 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, e por aí vai no meu circuito todo. Tudo bem? Então eu posso dizer também que a minha corrente, ó, repara aqui que eu tenho uma corrente I. Eu posso dizer que essa corrente I, o que vai acontecer com ela? Ela vai se dividir em uma corrente 1, ela vai se dividir em uma corrente 2, uma corrente 3, mais uma corrente 4. Futuramente, conforme a gente for analisar o sistema, a gente vai ver que isso vai ser importante. Tudo bem? Então vamos lá. E o que é um sistema misto? Misto, ele vai ser uma mistura dos dois. Então repara, analisando aqui, ó, a corrente ela está vindo aqui, ela se dividiu em dois. Então você tem a porta 1 e a porta 2. Passou por ela, você só tem uma única porta. Então repara que esse sistema está em paralelo, né? Vou botar aqui, ó, só para a gente ter uma noção. Tenho esse. E eu tenho esse. Então eu posso dizer o seguinte. Eu posso dizer que R1 e R2 estão em paralelo. Certo? Porque está se dividindo. Mas eu também posso dizer que R3 está em série com R1 e R2. E aí, como que eu vou resolver esse sistema? Simples.
eu vou resolvendo meu sistema em série, em paralelo, ou seja, eu vou simplificando, vou enxutando meu sistema. Qual seria a melhor forma de eu resolver esse sistema? Eu vou transformar esses dois em um único só, né? Tá em paralelo. E aí depois eu pego esse cara e jogo aqui e faço ele em série. Mas vamos com calma, vamos resolvendo aos poucos. Então vamos aos exercícios aqui pra gente, ó. Então imagine esse sistema, eu tenho uma fonte de 50, tenho o resistor de 7, outro de 4, outro de 7, outro de 7. Então o que eu vou dizer? Vou dizer que a minha resistência equivalente, eu vou ter que dizer que ele está em série. Por que ele está em série? Porque a corrente, ou seja, o caminho, meu corredor, ele tem que passar por todo mundo. Então ele vai ser exatamente igual ao meu R1, mais o R2, mais o R3, mais o R4. Então minha resistência equivalente ela vai ser igual a 7 mais 4 mais 7 mais 7. 7 mais 7 vai dar 14. 14 mais 7, 21. 21 mais 4, 25. Então eu vou ter 25 ohms. Agora vamos botar aqui o símbolo desse cara. Nossa, simbologia de ohms é muito chato de achar. Achei. Então 25 ohms. Então o que eu vou fazer agora? U igual a RI. Vou calcular minha corrente no meu sistema. U igual a R vezes I. Então o meu ele é 50 aqui, ó. 50. Meu R 25 vezes meu I. Então meu I ele é igual a 50 dividido por 25, 2 amperes. Significa então que passa 2 amperes por cada um desses carinhas aqui, ó. Cada um deles vai passar 2 amperes. Tudo bem? Esse símbolo significa que é aterramento, ou seja, ele começa com 50 volts, quando chega aqui, ele está zerado. Então, vamos lá. Nesse caso, eu tenho uma divisão. Ó. Minha corrente ela se divide em 3. Então, eu vou dizer que meu sistema está em paralelo. Então, em paralelo. Então, como que eu calculo essa resistência? 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. No caso aqui não tem nosso R4. Então, eu vou fazer isso aqui com um sistema de equações que eu acho que fica mais bonito. 1 sobre resistência equivalente, 1 sobre 4, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 12. E aí, como que eu faço? Quando eu tenho o sistema em paralelo, já é um pouquinho mais chato, porque eu tenho que somar frações. A soma de frações, isso dá o quê? MMC, né? O MMC entre 4, 6 e 12 é o próprio 12, né? Então, 12 dividido por 4 vai dar 3. 12 dividido por 6 dá 2. Então, somando todos esses caras, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 6 dividido por 12. Então, esse cara vai dar 1 sobre 2. Então, minha resistência equivalente, eu posso multiplicar cruzado ou inverter, né? Pegar minha equação e fazer isso aqui, ó. Invertir. Então, meu R estava embaixo, o outro estava embaixo. Então, vou dizer que meu R aqui é igual a 2. Né? Ou 2 dividido por 1, né? Acho que dá no mesmo. Aqui. Show de bola. Então, minha resistência equivalente é 2. Simples, né? Se ele fala aqui que minha tensão, né, eu não falei, mas eu coloco aqui, ó, que é 10 volts. Então, qual seria aí a minha corrente? Simples, eu volto ao meu sistema original e calculo a minha corrente. Então, aqui vai ser 10, aqui vai ser 2, aqui vai ser 1. Então, 10 dividido por 2, 5 amperes. Show de bola? Então, terminamos nosso exercício por aqui, certo? Fica para casa 3 circuitinhos, né, ó, simplesinhos, ó. Circuitinho, na verdade a gente vai fazer esse, foi mal. A gente vai resolver esse e depois simplifica. Então, o que acontece?
Repara que eu tenho um 4, eu tenho 4 e aqui eu tenho 4. Esse cara aqui, ó, ele está em paralelo. Vê se ele não está em paralelo, porque não tem uma divisão de corrente, a corrente não se divide para esse cara. Então, como que eu calculo meu sistema? Vou calcular ele em paralelo. Então, até botar aqui, ó, são 4. Então, minha resistência equivalente, ele vai ser 1 sobre 4, 1 sobre 4, 1 sobre 4. Não preciso fazer MMC, né? Então, esse cara aqui ele vai acabar dando 3 quartos. O que eu vou fazer? Eu vou inverter a minha fração, certo? Então, minha resistência equivalente é igual a 4 terços. Show de bola. 4 terços o quê? 4 terços ohms. Show de bola. Então, o que eu vou fazer? Agora que eu já tenho ele simplificado, eu posso pegar a minha equação e, em vez de eu botar esses 3 caras, eu vou simplificar, né? E vou dizer que esse carinha aqui, ó, agora é minha resistência equivalente e ele vale 4 terços. Então, como que eu vou resolver agora o meu sistema? Agora, o meu sistema eu tenho só 3 resistências, né? Essas 3 resistências, elas estão em série. Então, resistências em série. Eu vou dar um jeitinho com o negócio. Deixa eu escrever primeiro. Então, o meu R1 mais o R2 mais o R3. Então, minha resistência equivalente vai ser quem? 4 mais 4 terços mais 4. Então, se eu somar esses carinhas aqui, 4 mais 4 mais 4 terços, eu vou ter algo aproximadamente 9,3. Então, eu já tenho que minha resistência equivalente 9,3. E aí, se ele me dá a tensão entre esses pontos, né, eu consigo saber exatamente qual vai ser a corrente do meu sistema. Certo, gente? Então, para fechar, fica para casa calcular esses dois circuitos, ó. Repara, a corrente ela está seguindo reta aqui, então eu tenho que esses três estão em série. A partir daí, esse cara vai estar em paralelo com esses, depois faz em série de novo. Mesmo caso aqui, ó. Esses aqui estão em série, simplifico. E aí eu vou ter que esses dois aqui vão estar em paralelo, simplifico. Esse cara vai estar em série, depois vai estar em série, e por aí a gente vai. Tudo bem? Então isso aqui fica para casa e a gente termina aqui. Então, pessoal, até mais. Falou!